Fala pessoal, beleza? Eu sou João Pedro Tavares. O nosso grupo faz parte do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, campus aqui da UANA. Hoje a gente vai apresentar um seminário sobre o Aloysio de Azevedo, um autor naturalista. O meu grupo é composto pelo Gabriel Souto, a Jéssica Souza, o Pedro Tingo, o Roberto Alves e o Vitor Luiz. Nós fazemos parte do quarto semestre de Informática Matutina. Bom, hoje a gente vai apresentar um pouquinho sobre a vida do Aloysio de Azevedo, como a família dele influenciou, né? O irmão dele, Arthur Azevedo, e o pai dele foram grandes influenciadores da vida dele. E fazer mais ou menos uma ponte entre o meio que ele estava inserido e o que as obras dele criticavam, e também falar um pouquinho sobre o final da carreira dele e o que ele fez, né? Basicamente. É um pouquinho do que a gente vai falar hoje no seminário. Aloysio Azevedo foi o principal autor da vertente naturalista no Brasil e o primeiro escritor a viver de literatura no país. Exímio retratista de tipos sociais, escreveu inúmeras obras, entre romances, contos, crônicas e peças teatrais, além de ter sido desenhista e caricaturista. Sua produção literária concentra-se entre os anos de 1882 e 1895, aproximadamente com destaque para o célebre romance O Cortiço, que é um livro com leitura obrigatória para diversas universidades brasileiras, bem como para a compreensão das estruturas sociais cariocas no final do século XIX, pautadas principalmente na exploração econômica e na perpetuação das desigualdades sociais. Aloysio Azevedo nasceu em São Luís do Maranhão, no estado do Maranhão, no dia 14 de abril de 1857. Aloysio Azevedo era filho da Dona Emília Amália Pinto de Magalhães e do vice-cônsul português Davi Gonçalves de Azevedo. Demonstrou desde muito jovem grande interesse por desenho e pintura, o que levou seu irmão Arthur Azevedo, grande molde da sua carreira, a levá-lo ao Rio de Janeiro para se matricular na Imperial Academia de Belas Artes. Para se manter na capital, desenhava caricaturas para os jornais O Fígaro, A Semana Ilustrada, O Mequetrefe e Zig Zag. Também rascunhava cenas de romance. Após a morte do seu pai, em 1878, retorna à sua cidade natal, onde dá início à sua carreira de escritor. O ano seguinte, com o romance Uma Lágrima de Mulher, ainda nos moldes da estética romântica. Trabalha também para a fundação do jornal O Pensador, com publicações anticlericais e abolicionistas. Em 1881, lança seu primeiro romance naturalista, O Mulato, abordando o assunto do preconceito racial, que na época foi bem recebido na corte, apesar da temática da obra ter sido considerada escandalosa. Aloysio embarca de volta para o Rio de Janeiro, decidido a ganhar sua vida com a arte, a vida como escritor. De volta à capital do Império, produz diversos folhetins que garantiam sua sobrevivência. Nos intervalos dessas publicações, geralmente melodramáticas e românticas, dedicava à pesquisa e à escrita naturalista, que o consagrou como grande autor brasileiro. Foi nessa época que o autor lançou suas principais obras, Casa da Pensão e O Cortiço. Casa da Pensão foi lançado em 1884 e O Cortiço em 1890. Aprovado no concurso para o cargo de cônsul em 1895, ele decide acabar com sua carreira literária, abandoná-la. Após tudo isso, ele começa a residir em vários lugares do mundo inteiro, como na Espanha, Japão, Inglaterra, França, Uruguai, no Paraguai e na Argentina, onde vive até o final de sua vida, na capital Buenos Aires. Bom, no slide anterior foi dito que o Aloysio de Azevedo estudou na Imperial Academia de Belas Artes, mas antes disso ocorreu algumas coisas na infância dele. Por exemplo, desde a infância ele já gostava muito de pintura e de desenho, e já tinha uma afinidade muito grande por isso. Em 1871, ele acaba por se matricular no Liceu Maranhense e começa a estudar desenho e pintura. Desde a sua infância, em São Luís, ele estudava e trabalhava como caixeiro e guarda-livros. Já em 1876, com 19 anos, ele embarcou para o Rio de Janeiro.
Lá ele encontrou o irmão dele, o teatrólogo e jornalista Arthur Azevedo, que o levou até a Imperial Academia de Belas Artes, como eu havia falado, a atual Escola Nacional de Belas Artes. Lá ele começou a estudar pintura e desenho. Só que, uma vez no Rio de Janeiro, ele precisava se manter. Como ele se manteve? Ele começou a fazer caricaturas, desenhos para os jornais locais, como o Fígaro e o Mequetrefe. Uma vez fazendo esses desenhos, essas caricaturas, ele conseguiu se manter. Além de ser um grande escritor e jornalista, ele também era um excelente pintor e desenhista. Ah, com esse emprego, ele também conseguiu fazer pequenos esboços, pequenas linhas dos seus romances. Só que, infelizmente, em 1878, o pai dele veio a falecer. E ele precisou retornar para São Luís, onde lá continuou seu trabalho. Bom, como foi dito no slide anterior, em 1878 o pai dele veio a falecer e ele precisou retornar para São Luís. Lá ele começou a construir os seus romances, e esses romances apresentavam conceitos positivistas e deterministas. Nesses romances, ele acabou por criar personagens que obtinham suas ações, as suas reações, de acordo com o meio em que eles estavam vivendo. Então, cada personagem reagiria, teria uma ação no meio em que ele estava inserido. Isso gerou uma certa característica animalesca para seus personagens. Ele também apresentava uma característica muito científica nos seus enredos. Em seus romances, como O Mulato, Uma Lágrima de Mulher ou Cortiço, ele apresentava críticas à sociedade da época. Ele criticava o que estava acontecendo naquela sociedade, os erros que estavam ocorrendo. Então, isso tornou a obra do Aloysio de Azevedo um duro retrato dos problemas encontrados naquela sociedade. Bom, logo quando ele retornou a São Luís, após a morte do pai dele, como eu falei, ele começou a escrever artigos sobre a política, nas quais ele atacava a sociedade, como a burguesia, que defendia valores conservadores, e o próprio clero, que no século XIX obtinha muito poder. Então, com isso, ele começou a criticar aquela sociedade que essas pessoas faziam. Logo após, quando o pai dele morreu, né? Ele chegou e começou a fazer isso. Bom, continuando, o primeiro livro literário que foi escrito pelo Luiz de Azevedo foi lançado em 1880. O nome era Uma Lágrima de Mulher, um romance romântico. Bom, tá longe de ser a obra mais significativa dele, mas como foi a primeira, eu quis trazer um pouquinho para falar como foi, tá? Bom, existia uma grande diferença entre o Mulato, que foi lançado um pouco tempo depois. Por ser a primeira obra dele, vai haver uma diferença bem significativa, tá? Bom, essa obra vai falar um pouquinho da vida de Rosalinda e de Miguel, que tinham um amor quase que impossível, né? O pai de Rosalinda, o Mafi, não queria que eles ficassem juntos porque ele queria que ela se casasse com alguém rico, com alguém de posse. Então esse casal, ele acabou fugindo. Só que um dia o Mafi, o pai da Rosalinda, encontrou os dois e empurrou o Miguel no penhasco. Um tempo depois, a Rosalinda ficou um pouquinho deprimida. Ela sentia muita falta de seu amor. E um dia chegou uma carta na casa dela e falando que o Miguel ainda estava vivo. Bom, esse é um pouquinho da história. E essa história, esse livro, esse romance, ele é cheio de reviravoltas. Ele vai prender a atenção do leitor. Mesmo tendo uma diferença bem grande entre o Mulato, ele é uma história muito legal. Um romance muito interessante, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai criticar o amor do campo, que critica os burgueses, a burguesia que corrompe o amor do campo. Por exemplo, o pai dela queria que ela se casasse com alguém rico, né? Esse romance vai ser um pouco diferente dos outros, porque ele vai ter uma vertente romântica do início ao fim. Ele é marcado pela emoção e pelo sentimentalismo, tá? É um pouquinho do primeiro livro do Aloysio de Azevedo, primeiro livro literário. O Mulato. Nesse romance,
publicado em 1881, considerado o marco inicial do naturalismo no Brasil, narra-se a história de Raimundo, filho de José Pedro da Silva, ex-traficante de escravos e comerciante, e de Domingas, uma mulher negra. Depois de seus estudos na Europa, onde morou desde a infância, o protagonista retorna a São Luís, capital do Maranhão, com o objetivo de receber a herança deixada pelo pai, já falecido, para estabelecer-se no Rio de Janeiro, então sede da corte. Raimundo, porém, desconhece a verdadeira história de sua origem. Como é revelado ao longo da narrativa, seu pai, após seu nascimento, fruto do relacionamento com a negra Domingas, casou-se com Quitéria, uma mulher branca. Esta, enciumada da relação de seu marido com Domingas, manda torturá-la a ponto de fazê-la enlouquecer. José Pedro, com receio de que sua mulher pudesse fazer mal ao filho, leva-o da fazenda em que moravam para a casa do irmão, Manuel Pescada, em São Luís. Quando volta à sua propriedade, flagra sua esposa em adultério com um padre amigo da família. José Pedro, enraivecido, mata sua esposa na frente do padre, que se compromete a não denunciar o assassinato, já que, se o fizesse, o escândalo teria de envolvê-lo. Tempos depois desse ocorrido, José Pedro é assassinado em uma emboscada. Após isso, o padre começa a frequentar a casa de Manuel Pescada, tio de Raimundo, passando a exercer grande influência na família. Quando Raimundo volta da Europa, onde estudava, desconhece toda essa história. Em São Luís, o jovem apaixona-se pela prima Ana Rosa, filha de Manuel Pescada. No entanto, a concretização desse amor enfrenta fortes obstáculos, sendo o preconceito racial o principal, já que Raimundo é mulato. Além disso, Ana Rosa estava prometida a Dias, um funcionário de seu pai. Quando Raimundo insiste em querer casar-se com Ana Rosa, o tio confessa-lhe que, apesar de ele ser um homem educado e bem apresentável, não pode conceder a mão de sua filha ao filho de uma escrava. Raimundo e Ana Rosa decidem fugir, mas a fuga é descoberta e impedida pela família. Indignada, Ana Rosa revela à família sua gravidez. Após isso, Raimundo é expulso e, ao voltar para a fazenda que era de seu pai, é assassinado por Dias. Ana Rosa, que estava grávida, acaba sofrendo um aborto. 6 anos depois, a história é concluída com Ana Rosa casada com Dias e sendo mãe de 3 filhos. Como fica evidente nesse enredo, o teor crítico e irônico com que a sociedade é retratada, seja no âmbito do clero, seja na moral da burguesia maranhense, trata-se de uma marca da literatura de Aloísio Azevedo. O Cortiço. Nesse romance, publicado em 1890, narra-se a vida pobre de famílias aglomeradas em um cortiço da cidade do Rio de Janeiro no século XIX, as quais sobrevivem sem as mínimas condições de higiene e de privacidade, expostas a violências e explorações. Nesse cenário, como agentes dessa exploração, tem-se alguns personagens privilegiados economicamente, como João Romão, o qual enriquece ilicitamente aplicando pequenos golpes contra os clientes do seu comércio, além da exploração que faz da sua amante Bertoleza. Além da atividade comercial, João Romão torna-se proprietário de um conjunto de cômodos de aluguel, o qual forma o cortiço e da pedreira que fica ao fundo do terreno. Ao longo da narrativa, à medida que cresce seu poder econômico, esse personagem vai se tornando mais refinado e acaba deixando para trás sua amante. Outros personagens habitam esse universo do cortiço, como Rita Baiana e Jerônimo, envoltos de situações de violência e traição, e como Pombinha, moça culta e séria, mas que acaba sendo desvirtuada pelo meio em que vive. O Cortiço é, assim, uma das mais importantes obras naturalistas brasileiras, pois escancara a realidade desigual do país, já latente no século XIX, além de que explicita as teses naturalistas, como a máxima de que o meio corrompe o indivíduo. Casa de Pensão. Esse romance, que foi publicado em 1894, narra a história de Amâncio, um jovem que, para libertar-se do rigor de sua família, deixa o Maranhão, sua terra natal, com a finalidade de viver no Rio de Janeiro. Nessa capital, o centro econômico e político da República, aloja-se na casa de pensão de Madame Brizard, local totalmente diferente da sua casa paterna, já que
já que nessa nova morada a promiscuidade paira em cada cômodo, resultado da presença de diversos inquilinos. Esse cenário possibilitou a Luiz Azevedo narrar uma série de comportamentos degradantes, desonestos e viciosos, o que torna essa obra uma tese determinista muito defendida pelos escritores naturalistas, segundo a qual o homem é corrompido pelo meio em que vive, assim como acontece em O Cortiço. Aloysio Azevedo produziu uma obra plural dividida entre romances românticos e romances naturalistas. Essa divisão de estilo foi intencional, já que o autor, apesar de desde o início de sua vida literária ter demonstrado afinidade com os ideais naturalistas, quis também produzir obras afinadas com as características do romantismo, por acreditar que seriam mais vendáveis. Essas obras, eu vou citar umas obras que são dessa fase romântica e são tidas pelo próprio autor como comercial. Uma Lágrima de Mulher, que é de 1880, Memórias de um Condenado, reeditada com o título A Condessa Vesper, que é de 1882, Mistério da Tijuca, reeditada com o título Girândola de Amores, que é de 1882, Filomena Borges, que é de 1884, O Esqueleto, A Mortalha de Alzira, que é de 1894, e também da fase naturalista, a mais importante de sua carreira, e eu vou citar outras principais obras, que são os romances. O Mulato, 1881, O Cortiço, 1890 e A Casa de Pensão, 1894. Considerado um dos principais nomes da literatura brasileira, Aloysio Azevedo esteve entre os grandes intelectuais da sua época, e já depois da publicação de seus romances mais famosos, que foram O Mulato, em 1881, A Casa de Pensão, em 1883 e O Cortiço, em 1890. Ele decidiu seguir a carreira do pai, que faleceria em 1895, e esse é o momento em que ele cessa sua carreira literária e começa sua carreira de diplomata. Após se tornar diplomata e passar por países como Japão, Espanha, Itália e Inglaterra, optou por editar as passagens mais sombrias e até necrófilas do Conto Demônios. Mas Medo Mortal recupera a edição original e integral da história macabra desse importante autor da literatura brasileira. Nos livros, Azevedo encontrou o melhor caminho para mostrar uma das principais ideias do naturalismo, e de seu fundador libertário francês, Émile Zola. O indivíduo é fruto do meio em que vive. E, inevitavelmente e felizmente, Azevedo viveu e transformou o meio em que vivia com obras do mais alto nível literário. Contudo, após seguir a carreira de seu pai, ele passara a viver da companhia de Pastora Luquezzi, de nacionalidade argentina, junto com seus 2 filhos, Pastor e Zulema, que foram adotados. Em 1910, foi nomeado cônsul de primeira classe, sendo removido para Assunção. Buenos Aires foi seu último posto. Ali faleceu aos seus 56 anos. Foi enterrado naquela cidade e 6 anos depois, por uma iniciativa de Coelho Neto, a urna funerária de Aloysio Azevedo chegou a São Luís, onde o escritor foi sepultado.